Olá, bom dia, a paz de Cristo para você que está vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo. Aqui quem está falando é o Vinícius, se você não me conhece. Eu sou da igreja Atos 29, pastor Robson Alves. Aquele aqui eu gostaria de agradecer o convite. Pertenço também ao pequeno grupo Quemuel e também pertenço ao Ministério de Louvor dessa amada igreja. Estou aqui hoje para cumprir um desafio lançado pela nossa igreja, pelo nosso pastor, a respeito de um personagem, né? E eu preciso ser muito rápido, eu preciso te confessar, meu irmão, que esse é o segundo vídeo que eu gravo. O primeiro vídeo que eu gravei, eu não me dei conta do tempo que estava passando e ele ficou com 33 minutos. Que luta! Então dessa vez eu preciso ser bem mais rápido, então me perdoe se eu falar um pouco rápido e eu não vou ler as referências. No outro vídeo eu li todas as referências, dessa vez eu não vou poder ler. Eu espero que você anote, pegue uma caneta rapidinho aí, dá um pause no vídeo, pega uma caneta, um papel, anota isso aí e conforme eu for falando vai anotando para depois você conferir, ou então você pausa o vídeo, lê e depois você dá play. Eu não tenho como falar todas as referências aqui porque vai levar muito tempo. Então, estou aqui para cumprir esse desafio. O personagem que eu vou falar é Zadok, é um sacerdote, né? E antes de eu começar essa palavra, eu preciso te dizer que primeiro ela ministrou no meu coração, como a gente tem o costume de dizer, né? Que a primeira palavra ela corta para a gente, para depois cortar para quem está nos ouvindo. Então é muito verdade. Eu fui muito ministrado com essa palavra durante esses dias que eu tenho lido e estudado acerca desse personagem da Bíblia. E eu queria dar um tema, mesmo sendo uma breve reflexão, bem rapidinho. Eu estou até com o cronômetro aqui, meu irmão, para me controlar, porque o outro vídeo ficou gigantesco, eu preciso ser rápido mesmo. Eu queria dar um tema para essa mensagem. Como homem, eu preciso ser fiel ao ministério que Deus me deu. Como homem, você precisa ser fiel ao ministério que Deus te deu. E esses dias eu sonhei com meu avô e eu não tinha entendido o porquê, né? Eu fiquei até meio angustiado no dia, porque meu avô já dorme no Senhor há muitos anos e ele foi meu pastor há uns 20 anos atrás. Eu não tinha entendido por que eu sonhei com ele depois de tanto tempo, né? Eu não tenho costume de sonhar com ele, mas eu sonhei com ele. E aí ontem Deus me fez entender, depois de todo esse contexto, depois de tudo que eu tenho estudado, Ele me fez entender. Deus ele honrou mais uma vez a vida do meu avô, me fazendo trazer à memória a pessoa dele, a pessoa do pastor que ele foi. Ele foi um pastor que ele foi fiel ao ministério que Deus deu para ele. Foi um homem reto, um homem íntegro, um homem justo. O tempo que ele foi pastor, ele foi um homem muito amado pela sua congregação. Éramos uma congregação muito pequena. Ele amava as pessoas, ele respeitava, ele era um pastor muito dedicado. E foi muito bom Deus ter me trago à memória a vida dele, porque ele foi um homem que com certeza foi fiel ao seu ministério. Eu quero falar de Zadok. E se eu puder dar 3 adjetivos para Zadok, eu daria reto, justo e fiel. O nome Zadok significa aquele que provou ser justo. Zadok ele foi um dos principais sacerdotes no tempo do rei Davi. Você pode conferir isso lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 15 e 17. Irmãos, como eu disse, eu não vou ler todas as referências, porque senão não vai dar tempo. Eu preciso ler tem 2 textos que eu não posso deixar de ler, então essas pequenas referências eu vou passar rapidinho. Eu estou falando aqui rapidamente sobre a vida de Zadok, só para te contextualizar, porque assim como você, eu não sei, né? Eu pelo menos não conhecia esse personagem bíblico. Se você já conhece, amém, que bênção, mas eu não conhecia, então eu preciso te contextualizar. Zadok era um sacerdote, foi um dos principais sacerdotes no tempo do rei Davi. Ele permaneceu fiel a Davi, mesmo quando houve uma rebelião por conta de Absalão, filho de Davi. Você pode conferir lá em 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 23 ao versículo 25. Depois da ascensão de Salomão, quando Salomão foi a rei, Salomão deu a Zadok a autoridade para ser o seu sacerdote principal, um dos principais. Você confere isso lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 7, 8 e 1 Reis, capítulo 2, versículo 26, 27 e o versículo 35. Flávio José fala em uma de suas pesquisas, né, na história dos Hebreus, que é muito provável que ele tenha sido o primeiro sumo sacerdote na época de Salomão. E aí, irmão, só até aqui eu já poderia
parar por aqui, já estamos com 5 minutos. E eu sei que rapidamente falando, mas eu acho que você já deve ter percebido o quanto que esse homem, quanto que esse cara foi fiel, foi um sacerdote verdadeiro mesmo, sabe? Foi alguém que esteve com Davi, não abandonou Davi. A gente sabe que Davi é um tipo de Jesus, né? O Velho Testamento ele é cheio de tipos. Tipos são tipificações, são personagens que apontam para Jesus, né? São personagens que, quando falar, no modo de falar, ou algumas atitudes, ou algum contexto que ele está vivendo, ou seu próprio nome em hebraico, enfim. De alguma forma, aquele personagem ou a sua história apontava ou aponta para Jesus. Davi era um tipo de Jesus. Assim como Israel é um tipo de igreja, é um tipo da igreja de hoje em dia. E nesse sentido, Zadok ele foi fiel aos preceitos e mandamentos, né, de Deus, ele foi fiel a Jesus. Por quê? Porque ele não abandonou Davi. Davi simbolizando, no caso, Jesus Cristo, simbolizando, sendo um tipo de Jesus. A gente pode entender que Zadok foi um sacerdote fiel, foi um ministro fiel em todo o tempo que ele exerceu seu sacerdócio. E só por aí eu já poderia dizer, uau, que bênção, precisamos ser como Zadok, servos fiéis, servos íntegros, retos, justos, alguém que realmente preza pela palavra de Deus, né? que exerce o ministério com fidelidade ao Senhor. Amém. Mas eu não quero parar por aí. Mesmo sendo rápido, e eu ainda tenho 5 minutos, eu quero falar para você que existe uma herança especial reservada aos ministros, aos sacerdotes comprometidos com Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 27 ao 36, você pode conferir lá. Dá um pause nesse vídeo e lê esse texto, porque ele é muito forte. Eu preciso que você leia esse texto para você entender o contexto de tudo que está acontecendo aqui. Nesse trecho de Samuel, a gente vai ver que vem um juízo sobre a casa de Eli, porque ele não estava mais atentando para a voz do Senhor, seus filhos estavam fazendo o que queriam no templo, e houve juízo. E duas coisas que eu aprendo com esse texto, e eu preciso que você leia esse texto. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 27 ao 36. São textos que são grandes, e se eu ficar lendo aqui eu vou demorar muito tempo. E duas coisas que eu aprendo com esse texto. A primeira coisa é que foi o Senhor que escolheu e levantou a casa de Eli. Foi Deus quem escolheu Eli para esse ministério sacerdotal e toda a sua linhagem, toda a sua família. Mas a segunda coisa que eu também aprendo, que é o que me fez refletir muito esses dias, que me deixou muito preocupado e pensativo, é que também foi o Senhor quem reprovou o ministério de Eli. Meu irmão, como isso é forte. O mesmo Deus que deu o ministério, que deu um sacerdócio na mão de Eli, foi o mesmo Deus que por conta dos pecados de Eli, de sua casa, de seus filhos, foi o mesmo Deus que reprovou o ministério de Eli. Você vai ver que existe uma sentença, existe um juízo nesse texto que eu deixei para você ler. E o pecado de Eli foi não ter exercido seu papel como sacerdote. Talvez tenha sido o maior pecado da vida de Eli. Foi não ter exercido seu papel como sacerdote. Aquele que deveria conduzir o povo ao arrependimento, conduzir o povo, e ele não conseguia conduzir sua própria casa, os seus próprios filhos. Ele representa aquele tipo de pessoa entre nós, como nós, que prefere agradar mais aos homens do que a Deus. Você confere isso nesse mesmo texto, no versículo 29, 1 Samuel 2, 29. Deus fala, Eli, por que você agrada mais os seus filhos do que a mim? E meu irmão, isso serviu de reflexão gigantesca, porque eu preciso, como um servo fiel, como ministro, como sacerdote, eu preciso querer agradar mais a Deus do que aos homens. Eu não posso permitir que a minha vida, que as minhas atitudes, que as minhas falas, que as minhas lideranças, que tudo aquilo com o qual eu posso tocar, toda a minha influência, tudo aquilo que eu posso exercer nessa terra, agrade mais aos homens do que a Deus. Porque se eu fizer isso, se você fizer isso, o nosso ministério, o nosso sacerdócio estará sendo reprovado por Deus. E Deus vai colocar outro sacerdócio, outro ministério, outras pessoas. E eu vou continuar. O cumprimento dessa profecia feita a Elias veio anos depois envolvendo dois sacerdotes, Abiatar e Zadok. Abiatar, ele é da linhagem de Eli, e ele representa o cumprimento dessa destruição da casa de Eli. Abiatar, você confere isso em 1 Reis, capítulo 2, versículo 26 e 27. Abiatar, ele
Ele não foi morto por Salomão. Salomão deixou que ele fosse para outras terras, mas Salomão destituiu o sacerdócio de Abiatar. E aí se cumpriu a profecia por completo, que toda a linhagem, toda a família de Eli, ela não estaria mais ministrando diante de Deus. Mas pelo contrário, na pessoa de Zadok, houve o cumprimento da profecia, da promessa de um sacerdote fiel. Essa promessa de um sacerdote fiel, que estaria diante de Deus, também está nesse mesmo versículo, nesse mesmo texto, que eu preciso que você medite com calma na sua casa. E eu volto a dizer, meu irmão, existe uma herança especial, reservada ao sacerdote, ao ministro que é fiel, que é comprometido com Deus. E para finalizar, nós já estamos com 10 minutos, e para finalizar, eu preciso que você leia em casa o Ezequiel capítulo 44, do versículo 10 ao 16. Eu queria muito ler esse texto todo, mas para a gente poupar tempo, esse texto vai falar sobre os sacerdotes, os levitas que se desviaram da presença de Deus, que não fizeram o que era correto, né? Que fizeram as coisas mais aos olhos do Senhor. E aí lá no versículo 15, né? Eu preciso que você leia Ezequiel 44, do 10 ao 16. Mas eu vou ler o 15 logo por conta do tempo. Mas os sacerdotes, levitas e descendentes de Zadok, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano, o Senhor. Irmão, olha isso, Deus falando, só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Irmão, você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Eu percebi uma coisa muito nítida aqui quando li esse texto. Eu percebo uma coisa muito linda, muito nítida e muito importante para nossas vidas. Ao contrário de Eli, Zadok não falhou como sacerdote da sua casa, da sua família. Zadok, ele passa todo esse legado de fidelidade, de amor, de comprometimento, de justiça, de retidão. Ele passa para os seus filhos e para os filhos de seus filhos, e toda a descendência de Zadok, a casa de Zadok, os filhos de Zadok, são permitidos por Deus a ministrar na sua casa. E não só são permitidos, eles são os únicos, só eles entrarão em meu santuário. Irmão, existe uma bênção, existe uma herança muito especial para nós, para você, como sacerdote, como ministro da casa de Deus. Os filhos de Zadok, a descendência de Zadok, a casa de Zadok, ela foi exaltada pelo próprio Deus. Você tem noção do que é isso, meu irmão? A nossa resposta ao nosso chamado ministerial, ela precisa começar dentro da nossa casa. O nosso primeiro ministério, o nosso primeiro sacerdócio é dentro do nosso lar. Nós somos sacerdotes do nosso lar. E precisamos exercer o nosso sacerdócio dentro do nosso lar, para que nós possamos estar diante de Deus ministrando em seu altar. Zadok não falhou como sacerdote da sua casa. Prova disso é a sua descendência, que foi exaltada por Deus. Deus ele não espera só que a gente faça os serviços da casa dele com excelência, que a gente cumpra os nossos papéis como líderes e como ministro da casa dele. Deus espera que nós sejamos sacerdotes do nosso lar. Deus espera que a nossa casa seja apresentada para ele como uma casa pura, reta, justa, fiel, como uma casa que vai, geração após geração, ter pessoas que vão verdadeiramente ser fiéis à palavra, aos mandamentos, serem amigos de Deus, pessoas que vão amar o Senhor e que vão cumprir o seu papel, o seu propósito aqui nessa terra. E aqui eu quero encerrar, meu irmão, já com quase 15 minutos. Tentei ser o mais rápido que pude, mas espero que essa palavra tenha servido de reflexão para a sua vida, para o seu coração. Seja um sacerdote no seu lar, seja alguém que ministra diante do Senhor com retidão, com justiça, com bondade, com amor, com fidelidade. Seja fiel ao seu ministério, seja fiel ao seu sacerdócio, e Deus vai exaltar a sua casa, Deus vai exaltar a sua família, Deus vai exaltar a sua descendência. Deus abençoe.